Na madrugada de 17 de outubro de 2024, uma operação aérea inédita alterou significativamente o equilíbrio estratégico no Oriente Médio. Sem alarde, um bombardeiro furtivo B-2 Spirit, conhecido por sua capacidade de evitar detecção por radares, sobrevoou o território iemenita e lançou uma série de bombas guiadas contra depósitos subterrâneos de armamentos. O alvo eram instalações críticas, ligadas a operações recentes, que ameaçaram embarcações comerciais no Golfo de Aden, uma via marítima essencial para o comércio internacional. O impacto foi imediato. Os arsenais foram destruídos e o mundo recebeu um aviso claro: o subsolo não é mais um esconderijo seguro. O uso do B-2 Spirit nessa missão específica gerou discussões entre analistas militares. Com um custo unitário que ultrapassa os 2 bilhões de dólares e uma frota limitada a 19 unidades, essa aeronave é tradicionalmente empregada contra alvos protegidos por sistemas de defesa sofisticados. No entanto, os combatentes locais não dispõem desse tipo de aparato, confiando, na maioria das vezes, em armamentos portáteis e táticas de guerrilha. Por que, então, os Estados Unidos recorreram a um dos bombardeiros mais avançados do mundo para essa operação? A resposta pode estar no recado estratégico transmitido. O B-2 Spirit não é apenas um avião com tecnologia de ponta, ele é uma demonstração de poder, projetado no contexto da Guerra Fria para penetrar defesas aéreas soviéticas. Essa aeronave possui um design distinto de asa voadora, sem superfícies verticais, o que reduz drasticamente sua assinatura de radar. Sua estrutura é coberta por um material que absorve ondas eletromagnéticas, permitindo que cruze territórios hostis, como uma sombra no céu. Além de sua furtividade, o B-2 é uma verdadeira plataforma de ataque de longo alcance. Equipado com sistemas de navegação e armamento computadorizados, ele pode viajar mais de 11 mil quilômetros sem reabastecimento e transportar até 18 toneladas de bombas. Entre os armamentos disponíveis está a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, MOP, uma bomba projetada para destruir bunkers subterrâneos ao perfurar dezenas de metros de concreto reforçado antes da detonação. O alvo desse ataque não foi escolhido ao acaso. As instalações atingidas estavam diretamente ligadas a uma série de ataques a navios no Mar Vermelho, realizados nos meses anteriores. Esses ataques obrigaram grandes companhias de transporte a redesenhar rotas, aumentando os custos logísticos e comprometendo a segurança marítima internacional. O Golfo de Aden, que conecta o Oceano Índico ao Canal de Mir-Suez, é uma das artérias comerciais mais importantes do planeta, por onde passam milhões de toneladas de mercadorias todos os anos. Logo após a confirmação do sucesso da operação, grupos locais emitiram comunicados condenando a ofensiva, classificando-a como um ato de agressão e prometendo retaliar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por sua vez, declarou que a ação foi planejada com precisão cirúrgica para evitar danos a civis e que seu objetivo era proteger o livre trânsito de embarcações e garantir a estabilidade econômica da região. Especialistas em defesa internacional destacam que a ação aérea não teve como único objetivo neutralizar as armas armazenadas. O bombardeio também serviu como uma demonstração tecnológica e uma advertência indireta a outras nações que, nos últimos anos, investiram fortemente na construção de redes subterrâneas para proteger arsenais e equipamentos estratégicos. Desde o final do século passado, países do Oriente Médio têm investido em instalações subterrâneas profundas para evitar ataques aéreos. Inspiradas em modelos desenvolvidos durante a Guerra Fria, essas estruturas utilizam concreto reforçado, camadas de aço e sistemas de ventilação protegidos. Algumas dessas instalações alcançam profundidades superiores a 100 metros, o que desafia as capacidades conhecidas da bomba GBU-57, que oficialmente penetra até 60 metros de concreto. Contudo, os militares americanos vêm desenvolvendo táticas para contornar essa barreira. O método conhecido como ataque em sequência consiste no lançamento de múltiplas bombas no mesmo ponto. A primeira detonação fragiliza as camadas externas e as seguintes aprofundam os danos, comprometendo a estrutura até alcançar o núcleo da instalação.
Essa estratégia se justifica em um cenário onde o conflito subterrâneo tem ganhado relevância crescente. Durante a década de 2010, túneis e bases subterrâneas foram amplamente utilizados em regiões de conflito, como na Síria e no Iraque. Hoje, algumas potências regionais aperfeiçoaram essas técnicas, investindo em maquinário de perfuração e materiais que dificultam a detecção e o ataque aéreo. A ofensiva no Iêmen ocorre em um momento crítico para a estabilidade no Oriente Médio. Nas semanas anteriores, diversas embarcações que cruzavam o Estreito de Bab el-Mandeb, próximo ao Golfo de Aden, foram alvos de ataque. Esse estreito é fundamental para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito, além de conectar mercados asiáticos, africanos e europeus. Com o aumento das investidas, seguradoras marítimas chegaram a elevar os custos de cobertura de risco, afetando as cadeias de suprimentos globais. Nesse contexto, a ação dos Estados Unidos foi interpretada como uma tentativa de restabelecer a ordem e proteger seus interesses estratégicos na região. Washington mantém, há décadas, uma presença militar significativa no Golfo Pérsico, com bases no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. Essa rede de presença visa, entre outros objetivos, assegurar a liberdade de navegação em águas internacionalmente reconhecidas. O ataque com o B-2 Spirit, além de seu impacto imediato, reacendeu um debate crítico sobre a relevância de sistemas defensivos subterrâneos na era moderna. Durante décadas, bases militares foram construídas sob camadas de concreto e rocha, com a crença de que a profundidade garantiria proteção contra ataques aéreos. No entanto, o desenvolvimento de bombas de penetração, como a GBU-50 Massive Ordnance Penetrator, revelou que nenhuma fortificação é completamente invulnerável. Essa arma foi projetada para perfurar dezenas de metros de solo antes da detonação, tornando obsoletas muitas das estruturas defensivas concebidas no século passado. Essa realidade tem levado diversos países a repensarem suas estratégias de defesa. A proliferação de abrigos subterrâneos cresceu significativamente nas últimas décadas, especialmente em regiões do Oriente Médio e da Ásia. Tais instalações são projetadas não apenas para proteger equipamentos militares, mas também para armazenar recursos estratégicos, como combustíveis, munições e centros de comando. Contudo, a introdução de novos materiais, como compostos de cerâmica e polímeros absorventes de radar, tem desafiado a eficiência das bombas convencionais, impulsionando uma verdadeira corrida tecnológica pelo domínio do subsolo. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento do B-20 e um Raider surge como resposta a essa nova realidade. Previsto para substituir gradualmente o B-2 Spirit na próxima década, o Raider promete um nível ainda maior de furtividade, com sensores avançados e integração total com sistemas de inteligência artificial. Diferentemente de seus antecessores, essa aeronave terá capacidade de operar de forma autônoma em missões de longa distância, aumentando a precisão e reduzindo riscos para as tripulações. Além disso, espera-se que o B-20 E-1 seja equipado com uma nova geração de bombas penetradoras, desenvolvidas para atingir profundidades ainda maiores. Enquanto os Estados Unidos testam suas novas tecnologias, outras potências buscam métodos alternativos de camuflagem e proteção. Alguns países, por exemplo, investem na criação de túneis interconectados, que dificultam a identificação precisa dos alvos, enquanto outros apostam em sistemas de interferência eletrônica que distorcem as leituras de radar. No Oriente Médio, o uso de estruturas subterrâneas tem sido ampliado não apenas para fins militares, mas também para proteger infraestruturas críticas, como centrais elétricas e armazéns de alimentos, em antecipação a possíveis ataques aéreos. A corrida tecnológica subterrânea reflete uma transformação profunda na dinâmica dos conflitos contemporâneos. Se no passado a supremacia aérea era suficiente para garantir o controle territorial, agora o subsolo se tornou um novo campo de batalha. O desenvolvimento de equipamentos especializados, como sensores geofísicos e drones subterrâneos, permite mapear e identificar estruturas ocultas com precisão crescente. Essas inovações têm sido empregadas, por exemplo, para localizar túneis em zonas de conflito, dificultando o uso dessas passagens para o transporte de armamentos e combatentes.
permanentes. O bombardeio no Iêmen não foi, portanto, uma simples ofensiva pontual. Foi uma mensagem geopolítica cuidadosamente elaborada. O uso de uma aeronave tão sofisticada para atingir alvos relativamente vulneráveis sugere que os Estados Unidos queriam demonstrar sua capacidade operacional e dissuadir outras nações de investirem excessivamente em fortificações subterrâneas. A presença do B-2 Spirit nos céus iemenitas simboliza, de forma silenciosa, mas clara, que mesmo os esconderijos mais profundos não estão fora de alcance. O equilíbrio de forças na região foi mais uma vez reconfigurado. Agora, resta observar como os atores locais e globais interpretaram essa mensagem. Para alguns, o ataque representa uma demonstração de poder que reforça a dissuasão e evita escaladas desnecessárias. Para outros, é um alerta de que a segurança subterrânea precisa ser revista com urgência. O desfecho dessa nova etapa da guerra tecnológica dependerá não apenas de bombas e abrigo, mas da capacidade de adaptação e inovação de cada lado nesse jogo de estratégia invisível.